E nesta quinta-feira, ainda neste Jornal A Análise da Imprensa Regional, com o Rui Brito Fonseca. Olá, muito boa noite, Soutor. Hoje vamos fazer a análise a 3 jornais. Entre semanários e quinzenários temos o Imediato, a Verdade e o Penafidelense, não é? Exato. Boa noite. Para começar, gostaria de dar os parabéns à cidade de Penafiel por estes 252 anos. Não é todos os dias. Não é, ainda por cima é um ano de Capicua. 252. Exatamente. Não é todos os anos que se faz um aniversário como este, que também simboliza o regresso a uma certa normalidade depois da pandemia que esperamos que tenha passado, apesar de, após a pandemia, ter vindo uma guerra que veio ensombrar este regresso que todos desejávamos à normalidade. E, começando pelo Imediato, eu destaquei 3 peças, a primeira das quais... O Imediato, Soutor, que este é o de Penafiel ou o de Passos de Ferreira? Normalmente Penafiel. Há 2 edições, este é Penafiel. Penafiel. E começa exatamente com uma notícia de Penafiel sobre os percursos pedestres de Penafiel. 4 percursos pedestres com 45 km. Cada vez mais na moda, não é? Exatamente. Cada vez mais as pessoas querem estar em contacto com a natureza, cada vez mais querem fazer trail, querem fazer caminhadas. No fundo, exercício físico. Exatamente. E que vai percorrer as 9 freguesias do concelho. Foi apresentado estes percursos pelo do Desporto, pelo vereador Pedro Cepeda, e que está na fase final da homologação pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, para que fique realmente certificado como percursos a visitar e para chamar mais visitantes à região. Portanto, 9 freguesias de concelho, é isso? Exatamente. Ocupa 9 freguesias, na área florestal, que abrange também os espelhos de água dos rios Douro e Tâmega, as serranias aqui à volta, paisagem vitivinícola e também a própria Rota do Românico, naturalmente. Intervi também nesta iniciativa. Exatamente, e também engloba também a Fulvina dentre os rios, Quintandona, Cabroelo, portanto tudo aquilo que é simbólico e que conta a história da região. Exatamente. E que bem sabe agora na primavera, não é? Exatamente, para começarmos a fazer as caminhadas e começarmos a exercitar-nos um pouco mais e a apanhar o sol, que é tão necessário à nossa saúde. Depois trago um tema que é algo polémico e que é-nos trazido através de uma entrevista com Daniel Sampaio, que faz parte da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica. O psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra. Exatamente. E fala-nos, Daniel Sampaio, que desde 1960, desde a década de 60 até à atualidade, temos um fenómeno grande de queixas de abusos sexuais na Igreja Católica, e que, apesar desta ter sido uma decisão da Conferência Episcopal e que é financiado pela própria Igreja Católica, este trabalho de pesquisa e de investigação sobre estes casos, refere-nos o Daniel Sampaio que tem total independência para fazer as investigações e que tem total profissionalismo naquilo que estão a fazer. Portanto, a Igreja não se imiscui no trabalho desta comissão, simplesmente está a apoiar e a financiar a mesma. Pois, então o facto de esta ser uma iniciativa que conta também com o apoio da Igreja já é positivo, não é? Sim, é muito positivo, porque é a própria Igreja Católica que quer saber o que se passa, o que se passou no passado e como corrigir esses desvios, problemas. esses encobrimentos que aconteceram durante alguns anos. Existem já muitas queixas, muitas chegam por telefone e também, também em articulação com o Ministério Público e com a Polícia Judiciária, naturalmente, mas são essencialmente testemunhos anónimos, pessoas anónimas que vêm revelar situações que ocorreram no seu passado. E por isso mesmo este anonimato é importante, porque falamos de situações de sofrimento pessoal, falamos de situações de grande dor pessoal, e o objetivo desta comissão não é punir, não é fazer caça às bruxas. Em muitos casos já podem ter passado muitos anos e já não ser possível essa punição. Exatamente, muitos dos casos já prescreveram, já estarem prescritos. E aqui o trabalho é muito mais o trabalho de apoiar estas pessoas e de ajudar na recuperação destas pessoas.
naturalmente e na que aqueles recuperação que... da imagem da igreja. Da imagem da igreja também, mas aqui o trabalho dos psicólogos e dos psiquiatras será muito ajudar estas pessoas a recuperar o seu equilíbrio mental, digamos assim, a sua saúde mental e naturalmente que aqueles casos que forem passíveis de serem entregues ao Ministério Público serão entregues com todo o apoio da Igreja Católica, que é a principal interessada neste processo. Daí ter tomado também esta iniciativa, não é? Exatamente. Depois, uma celebração também, a celebração dos 130 anos da Associação Empresarial de Penafiel, 130 anos a coordenar o trabalho das empresas de Penafiel e da região do Tâmega e Sousa, e por isso vai realizar uma série de iniciativas que de alguma forma permitam aproximar ainda mais a associação dos empresários e das populações, já que este período de pandemia, estes 2 anos, fizesse com que existisse não um divórcio, mas todos estivéssemos afastados uns dos outros, e por isso vão haver mais atividades de proximidade, mais atividades de informação e de formação com os empresários, que de alguma forma também mostrem este renascer da Associação Empresarial, este novo dinamismo nascido da pandemia que a Associação Empresarial de Penafiel quer transmitir. Para além disso, irá também realizar um diagnóstico do tecido empresarial, como forma de perceber que caminhos seguir, que apostas tomar do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento empresarial, e por isso é também uma tarefa muito meritória, porque de facto neste período pós-pandemia em que saímos todos fragilizados economicamente e socialmente. Há que meter pés ao caminho e tentar recuperar, não é? Exatamente, e para isso os empresários vão naturalmente necessitar da ajuda da Associação Empresarial. Ainda assim, sou toda a dizer que mesmo a Associação Empresarial de Penafiel, está de parabéns, como o Soutor disse também, acaba de anunciar algumas iniciativas para ajudar os ucranianos. Sim, também está a fazer recolhas. Veio ao público, assim. Exatamente, estão a recolher bens para enviar para a Ucrânia. Exatamente. Passando à verdade, de Marco de Canaveses. É destacar. Eu escolhi aqui uma história que fala sobre os bombeiros de Marco de Canaveses. Os bombeiros merecem sempre a nossa simpatia, a nossa atenção. Nós muitas vezes esquecemos dos bombeiros durante boa parte do ano e só nos lembramos quando há catástrofes. O que é facto é que eles são necessários todo o ano e todos nós já necessitamos uma vez ou outra do seu trabalho, e se eles não estivessem lá, provavelmente alguns de nós já não estaríamos entre os vivos. Esta semana também, Soutor, algumas corporações de bombeiros a doarem ambulâncias para a Ucrânia. Exatamente, isso mostra esse espírito de entrega e de solidariedade entre companheiros de trabalho, digamos assim. E esta notícia vem-nos mostrar também um pouco como é que a solidariedade também pode ajudar as próprias corporações a equiparem-se. Isso tem que ver com uma iniciativa que ocorre anualmente, que é o Quartel Eletrão, que tem que ver com a recolha daqueles equipamentos elétricos, exatamente, que nós já não usamos, deitamos fora, e em vez de deitarmos fora, é entregue nos quartéis. E o que é facto é que os bombeiros do Marco conseguiram juntar 161.172 toneladas desse tipo de material. O que é notório, porque de facto mostra que se não houvesse essa recolha, iriam provavelmente para os aterros sanitários. Outras corporações da região também têm optado por esse sistema. E com isto conseguiram angariar uma viatura. Foi um trabalho muito grande, como eu disse, é um trabalho de solidariedade em que não só os bombeiros se empenharam, mas como as próprias populações, entregando aos bombeiros esses bens que já não utilizavam. E realmente com essa aliança entre os bombeiros e a comunidade, é possível fazer estes atos positivos que resultaram numa nova viatura e na atribuição ainda de uma verba de 12.088 euros, que com certeza vão ser muito úteis para os bombeiros. E acabam por ajudar também o ambiente, não é? As pessoas ao desfazerem esses bens que são depois, posteriormente, são transformados, é muito válido. Exatamente. Depois, passando aqui a uma outra questão que também não é muito habitual, e por isso eu destaquei,
que tem que ver com o município do Marco de Canaveses. Promoveu a publicação de um livro que conta a história do concelho, e isto não teria nada de especial se não fosse o facto de esta história ser contada em braille. Portanto, dirigida a uma população que de invisuais ou míopes, que têm dificuldade em ler, e que são cada vez mais em Portugal, porque também o envelhecimento da população a isso também conduz, e as doenças da sociedade moderna também, como a diabetes, e por isso é importante cada vez mais existirem materiais para que as pessoas possam ver, possam também aprender, porque o facto de serem visual ou míope não faz dessa pessoa uma pessoa que não possa ter capacidades e não possa ter capacidades de aprendizagem. Claro. E acaba por contar a história do concelho desde a pré-história até à atualidade. E esta é uma iniciativa muito interessante, integrada no projeto municipal Cultura para Todos, do Marco de Canaveses, e apoiado... Está um projeto inclusivo, não é? Exatamente, um projeto inclusivo que foi apoiado pelo Programa Operacional do Norte, e que assim permite que estas pessoas consigam ler, e o município não só publicou este livro, como também enviou exemplares gratuitos às entidades, às associações que trabalham com esta população. Ou seja, não só existe a iniciativa de fazer algo em breve, como também depois ainda ofertar para que as pessoas tenham acesso a esse produto, digamos assim. E isso é muito meritório. Efetivamente, cada vez mais surgem projetos com esta ideia, não é, de inclusão de todas as populações. Mais uma... Depois, mais uma notícia do Marco de Canaveses, sobre o projeto BTI 9 2.0 da Associação de Municípios do Baixo Tâmega. É uma iniciativa que envolve os municípios de Amarante e Baixo Tâmega, também apoiada pelo Norte 2020, ou seja, que neste caso se constitui com a promoção de um roteiro enogastronómico, que foi dado o nome de Verde Sentido, e que pretende também certificar produtos da região. Portanto, será Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Exatamente. Não é? E dessa forma, exato, e dessa forma certifica estes produtos, que tornando-os assim mais protegidos e protegida a sua identidade, exatamente, com o selo de garantia, que é muito importante. Aliás, vimos recentemente com outros casos que a inexistência desse certificado e desse selo de garantia gerou algumas polémicas, porque havia quem se quisesse aproveitar de algo que ou é tradicional ou é propriedade de outros, e através deste BTI 9 também vão ser certificados 7 produtos endógenos desta região: o anho assado com arroz de forno, o mel do Marão, os doces conventuais de Amarante, as maçãs de Basto, o fumeiro de Baião e os citrinos da Palva. Estamos perto da hora de jantar, é mesmo dramático. É para abrir o apetite, e para convidar as pessoas a virem à região e virem degustar estas iguarias. Regionais, é verdade. Virem degustar estas iguarias. E depois no Penafidoense. Volto a falar dos bombeiros, mas por outro motivo. Um objeto histórico que estava perdido, foi possível devolver aos bombeiros de Penafiel. Era um objeto, uma placa, que permitia a localização dos incêndios dentro e fora de Penafiel, e estava desaparecida há muitos anos. Esta placa tinha um conjunto de números associado ao nome das localidades ou dos lugares, e consoante as badaladas do sino, os bombeiros sabiam onde é que havia o incêndio. Portanto, era um objeto imediatamente, antigo. Exatamente. E de facto é um objeto histórico, e que assim é recuperado e permite reconstruir também uma parte da história. Mas a notícia não diz, doutor, onde é que foi encontrado? Não era o Cubo de Cerval, Vila Nova de Cerveira. É engraçado, é uma história muito gira para até se investigar, não é? Como é que foi encontrada, quem é que a tinha? É muito interessante, e porque permite também a reconstrução de um pouco da história, não só dos bombeiros de Penafiel, mas dos bombeiros em geral, e das estratégias que utilizavam antes de existirem outros meios de comunicação. Esse objeto, logicamente, também existiria noutras corporações, não é? Exatamente, e irá ficar agora no Museu dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, e fará parte dos povos dos bombeiros.
mas serve para nos recordar quando falham as comunicações que existem outras formas de comunicar que não podemos esquecer. Mais ainda há pouco primitivas, tempo, mas que funcionavam, funcionam, não é, ainda embora a há pouco realidade tempo, seja quando diferente. falharam as comunicações todas, talvez Tivemos que dar um é passo necessário atrás. recuperar É estas verdade. para essas situações. Depois, dar destaque também à distinção efetuada pelo Rotary Club de Penafiel à professora Maria Juliana Iveiro, numa cerimónia anual que acontece dinamizado pelo Rotary Club de Penafiel, pelos Rotary Club todos fazem, que é homenagem ao profissional, e vem distinguir esta professora, que é sócia-gerente da Academia EduScience e da Voodoo Science, que não só produz jogos científicos, jogos pedagógicos, elementos pedagógicos, mas também se destaca pelo seu trabalho enquanto empreendedora, enquanto professora e também enquanto alguém que se dedicou ao ensino. Para terminar com uma exposição apenas, que estará patente até dia 6 de março, Daniel, nome de poeta, que se encontra patente ao público no Museu Municipal de Penafiel. Um poeta da região. Exatamente, um poeta da região, exatamente, e que de alguma forma transparece a cultura regional e o sentir da região. Através desta exposição. Exatamente. E com estas notícias, com estes destaques, termino. Fizemos o ponto da situação relativamente à atualidade. Doutor, muito obrigada por ter estado connosco e por trazer aqui a atualidade regional. Rui Brito Fonseca, com a atualidade da região, como disse, através destes semanários e quinzenários